Vamos lá então, pessoal, para a nossa última aula de revisão FAMERP-FAMEMA. E nessa aula a gente vai revisar um pouquinho sobre biologia celular. E biologia celular é um tema recorrente na VUNESP, tá? Principalmente os temas relacionados, né, os assuntos relacionados à divisão celular, a metabolismo, tá bom? Então a gente vai focar principalmente nesses assuntos. E um outro tema que também cai recorrentemente na prova da VUNESP é transporte de substâncias pela membrana celular e a gente vai falar um pouquinho disso também, ok? Vamos começar com divisão celular, que é um tema muito importante para a FAMEMA e para a FAMERP, tá bom? Então a gente vai revisar um pouquinho sobre ciclo celular, ploidia, tá? Os processos de mitose e de meiose. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, ploidia. Vamos relembrar um pouquinho o que é ploidia da célula. Então, a gente chama de ploidia o número de conjuntos cromossômicos que uma célula apresenta, ou que um organismo apresenta, ou até mesmo uma espécie. Tá? A gente pode dizer que na espécie humana, por exemplo, a gente é 2n igual a 46, né? A ploidia da espécie humana é 2n igual a 46, tá? O que significa esse número ligado ao n? O que significa esse igual a 46? Então, esse número que está representado aqui como x, que fica acompanhando a letra N, significa a ploidia da célula de fato, né? O conjunto de cromossomos. Quando a gente fala que uma célula é 2N, a gente diz que ela tem dois conjuntos cromossômicos. Se ela é 3N, ela tem três conjuntos cromossômicos. Ou seja, são os cromossomos repetidos duas vezes ou três vezes. Tá? Quando a gente diz que as nossas células são 2N igual a 46, a gente está dizendo que a gente tem dois conjuntos cromossômicos, ou seja, que esses cromossomos formam pares homólogos, tá bom? O número que fica depois do sinal de igual representa o número total de cromossomos da célula. Se a nossa célula é 2n igual a 46, isso significa que elas apresentam no total 46 cromossomos. E como a gente é diploide, isso significa que temos 23 pares de cromossomos. Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos de ploidia. Essa célula, por exemplo, que apresenta dois cromossomos diferentes, mas um de cada tipo, seria uma célula haploide, ou seja, N, tá bom? E o número total de cromossomos aqui é igual a 2. Notem que esses cromossomos aqui estão representados de forma descondensada, ok? Esse outro exemplo aqui já representa uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide. Por quê? Porque temos dois cromossomos do tipo verde, comprido, e dois cromossomos do tipo azul, mais curto, tá? Então, como temos dois conjuntos cromossômicos, essa célula é uma célula diploide. Qual é o número total de cromossomos? Basta a gente contar os centrômeros, por exemplo, né? Temos 4 centrômeros aqui, portanto, temos uma célula aqui com 4 cromossomos e diploide, portanto, uma célula 2N igual a 4. Mais um exemplo. Aqui já temos cromossomos condensados e duplicados, tá? Essa forma de representar, então, é uma forma de representação que a gente encontra quando a célula está em processo de mitose ou de meiose, tá bom? Como aqui a gente tem apenas um cromossomo desse tipo rosa e um cromossomo desse tipo azul, temos uma célula haploide, tá? Como a gente tem apenas dois centrômeros, o número é igual a 2. Ah, mas a gente tem aqui 4 moléculas de DNA. De fato, esses cromossomos eles estão duplicados. Portanto, cada um deles apresenta duas cromátides irmãs. Cada cromátide irmã corresponde a uma molécula de DNA, tá bom? Mas a gente não conta os cromossomos duplicados como dois cromossomos, né? Cada cromossomo duplicado continua sendo contado como um cromossomo apenas, tá? Então, nesse caso, a gente tem apenas dois cromossomos, embora eles estejam duplicados, tá? Embora a gente tenha aqui 4 moléculas de DNA ou 4 cromátides irmãs. Nesse outro exemplo, mesma coisa, temos cromossomos duplicados e condensados, né? Cromossomos que a gente só visualiza quando a célula está em metáfase, tá? Nesse caso, a gente tem dois cromossomos do tipo verde aqui e dois cromossomos do tipo lilás ou roxo. Então a gente vai ter aqui 4 cromossomos e a gente vai ter pares de cromossomos. Então, célula diploide, tá? Então, pares de cromossomos, célula diploide, número igual a 4 no total. Então, uma célula 2N igual a 4, tá? E mais um exemplo. É o mesmo exemplo
anterior, praticamente, né? A única diferença é que aqui os cromossomos estão representados de forma descondensada e não condensada como no exemplo anterior, tá? Mas a gente tem, ó, pares de cromossomos, portanto, célula diploide. Quantos cromossomos existem aqui? Basta contar os centrômeros. Um centrômero, dois centrômeros, três, quatro. Quatro centrômeros quer dizer 4 cromossomos. Então, essa célula é uma célula 2N igual a 4. Ah, mas os cromossomos estão duplicados. Não importa, tá? O que a gente conta é sempre o centrômero. Mais um exemplo, aqui a gente teria 3 cromossomos ainda condensados, né? No final de um processo de divisão celular, por exemplo. Esses cromossomos estão condensados, mas a gente tem, ó, um de cada tipo. Então, é uma célula ploide. Qual que é o número total? 3. Então, uma célula N igual a 3. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente pode ir para o próximo tópico da nossa revisão, que é ciclo celular. Ciclo celular representa todo o conjunto de atividades que a célula executa ao longo da sua vida, tá bom? Do momento em que ela é formada até o momento em que ela forma novas células. Então, a gente vai dividir aqui, pessoal, o ciclo celular em algumas fases ou algumas etapas, tá? A gente tem 2 grandes fases, a intérfase e a mitose. A intérfase é subdividida em fases G1, S e G2, que estão representadas aqui, ó, nesse ciclo, nessa imagem. E notem que a intérfase é a maior parte da vida da célula, tá bom? E a gente tem a fase M, que corresponde, então, à fase de mitose, propriamente dita, que é a fase em que a célula de fato está se dividindo, tá? Então a maior parte da vida da célula não está se dividindo, uma pequena parte da vida dela, ela passa processando a informação genética e separando essa informação genética entre as células filhas, tá bom? Então vamos ver rapidamente aqui o que acontece em cada etapa. Na fase G1 a gente vai ter o aumento do volume da célula, né? Produção de novas organelas, aquisição de matéria, tá? Síntese de proteínas e por aí vai, tá? A fase G1 é uma fase de intensa atividade metabólica e intenso crescimento. Depois a célula passa por uma fase chamada de fase S, tá? S quer dizer síntese. Síntese do quê? De DNA. Então, essa fase S é a fase em que a célula está duplicando o seu material genético, tá? Então, ela vai pegar todo o conjunto de DNA dela e vai duplicar. Então, é nessa fase que surgem as cromátides irmãs, tá bom? Embora não dê para ver elas porque os cromossomos estão ainda descondensados. Lembrando, eles só vão se condensar na fase M. Fase G2, aqui a gente continua basicamente com as mesmas atividades que a célula estava desempenhando em G1, tá? Então, aumento de volume, síntese de proteínas, duplicação de organelas, e é na fase G2 também que a gente tem um ponto de checagem, ou seja, a célula verifica se o material genético foi corretamente duplicado. E, por último, a fase M, que é a fase de divisão do núcleo da célula, que a gente chama de mitose, e a célula também pode dividir o seu citoplasma entre as células filhas, etapa que a gente chama de citocinese. Então, vamos dar uma olhada em mais detalhes em como acontece a mitose, tá, pessoal? Então, olha lá. A mitose, ela é dividida em algumas fases, tá? Eu estou representando aqui fases mais detalhadas. Então, a gente tem a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. A maioria dos exercícios não vai considerar a fase de prometáfase, e aí vocês apenas consideram os eventos da prometáfase como se fossem eventos da prófase, tá? Basta juntar as 2 fases aqui. Ok? Eu estou separando, mas não é necessário. O que acontece na prófase? Na prófase a gente vai ter alguns eventos, como início da condensação dos cromossomos, tá? O nucleolo, que é a região que sintetiza ribossomos, ele desaparece. Os centrossomos ou centríolos, tá? Não importa, não faz diferença, né? Você pode usar centrossomo ou centríolo, tanto faz. Esses caras, eles migram, começam o processo de migração para os polos da célula e a gente forma as fibras do fuso, que são nada mais, nada menos do que microtúbulos, tá? Fibras do fuso são microtúbulos que se formam nos centrossomos ou em volta desses pares de centríolos. E são justamente essas fibras do fuso que vão separar os cromossomos, tá? As cromátides irmãs entre as células filhas. Prometáfase. Então, lembrando, esse evento aqui da prometáfase pode se encaixar também na prófase. A gente tem a desintegração da carioteca, a carioteca desaparece, ela some, ela é fragmentada e as fibras do fuso
se ligam aos centrômeros dos cromossomos, né? O centrômero, então, é aquela região onde as fibras do fuso se conectam e a região também onde as moléculas de DNA continuam unidas, né? Depois do processo de duplicação, ok? Maravilha! E aí a gente passa para a fase de metáfase. Aqui a gente tem o grau máximo de condensação dos cromossomos, né? Eles atingem o máximo de condensação que eles podem atingir. E a gente tem o alinhamento desses cromossomos no plano equatorial da célula, também chamado de placa metafásica, tá? Então todos os cromossomos ficam dessa forma alinhados e a gente tem os pares de centríolos chegando nos polos, né? Exatamente nos polos da célula. Perfeito. O que vai acontecer? A gente tem as fibras do fuso sendo encurtadas e conforme essas fibras do fuso, formadas por microtúbulos, vão se encurtando, elas vão puxando as cromátides irmãs em direção aos polos da célula. Tá? Lembrando que essas fibras do fuso são chamadas de cinetocóricas, porque elas se prendem ao cinetócoro, que é um conjunto de proteínas que conecta a fibra do fuso ao centrômero da cromátide irmã. Tá bom? Uma vez que que essas cromátides irmãs tenham sido separadas, nós não vamos chamá-las mais de cromátides irmãs, vamos chamá-las de cromossomos filhos. Ok? Então, a anáfase é a etapa de separação das cromátides irmãs e formação de novos cromossomos. E, por último, a gente tem a telófase, que é a etapa em que todos os eventos da prófase e da prometáfase revertem. Tá? Então, a gente volta a descondensar os cromossomos, a carioteca volta a se formar, o nucléolo, as fibras do fuso desaparecem, né? Se desintegram, e a célula volta à etapa anterior, né? É como ela retorna, na verdade, à fase de intérfase, ela reinicia o ciclo celular, ok? E aí vamos comparar com outro processo de divisão celular agora, que é a meiose, tá? Essa foi a mitose, lembrando, a mitose, ela vai originar células filhas que têm a mesma constituição genética, né? São duas células filhas idênticas entre si e idênticas à célula mãe. Tá? Como vocês viram, você tem a duplicação do material genético e metade do material genético é distribuído para uma célula, metade para outra. As duas recebem a mesma coisa, tá bom? Meiose. A meiose é diferente, tá, pessoal? A meiose é diferente da mitose porque ela não forma só duas células filhas no final, ela forma 4 células filhas. E essas células não vão ser idênticas à célula original, nem idênticas entre si. Elas vão ser diferentes entre si e diferentes em relação à célula mãe. Tá? As etapas da meiose, elas são divididas em duas subfases. Por quê? Porque a gente tem a meiose 1 e a gente tem a meiose 2. Tá? A meiose 1, pessoal, ela é uma fase chamada de reducional, né? Abreviada aqui como R. E a meiose 2 é uma fase equacional, abreviada como E. Qual que é a diferença? A fase reducional é uma fase em que a gente tem a redução da ploidia da célula, tá bom? A ploidia cai pela metade, então a quantidade de material genético, né, a quantidade de cromossomos cai pela metade. Já na meiose 2, ela é um processo muito semelhante à mitose, portanto a gente não tem redução de ploidia, por isso chamado de equacional. Tá? O nome das fases é praticamente idêntico à da mitose. Então, a gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tá? Enquanto a meiose 2 é muito semelhante à mitose, praticamente não muda nada, a meiose 1 tem diferenças importantes em relação à mitose. E é por isso, por conta dessas diferenças, que as células filhas formadas aqui no final, elas são diferentes entre si. Tá? E notem mais uma coisa importante. Como existem essas duas subfases, né, meiose 1 e meiose 2, a gente tem duas divisões do material genético, né? O material genético se divide uma vez aqui na anáfase 1 e se divide de novo na anáfase 2. E é por isso que a gente forma 4 células filhas no final e é por isso que a quantidade de DNA das células filhas cai à metade em relação à quantidade de DNA da célula mãe. Tá? A gente tem um único evento de duplicação do material genético lá na fase S, mas 2 eventos de divisão aqui na meiose. Tá? Então, só para mostrar aqui o que acontece na meiose 1 que torna esse processo tão diferente em relação à mitose. Então, vamos lá. Na prófase 1, numa subetapa aqui chamada de paquíteno, a gente vai ter um fenômeno chamado de crossing over ou permutação, que é quando os cromossomos homólogos trocam segmentos ou partes entre si. Tá? Então, a gente tem essa troca de partes.
Essa troca de segmentos, ou troca de partes, aumenta a variabilidade genética, tá? Porque ela cria novas combinações de alelos, né? Ela cria novas moléculas de DNA com diferentes alelos, ok? Mas uma diferença na metáfase 1, né, da meiose 1, o que acontece de diferente em relação à mitose? A gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos. Notem, na mitose os cromossomos homólogos eles se alinham um embaixo do outro. Já na metáfase 1 da meiose 1, a gente tem o pareamento dos homólogos, tá? Esse pareamento dos homólogos vai ser fundamental para a gente ter a separação dos cromossomos homólogos na etapa seguinte. Tá? Então, notem uma coisa muito importante. Esse pareamento dos cromossomos homólogos, ele é aleatório, tá? Ele não segue um padrão, não segue uma lógica. Portanto, esse pareamento aleatório dos cromossomos homólogos promove a segregação desses cromossomos de forma independente. Então, a forma como um par de cromossomos homólogos se organiza no pareamento e a forma como eles se segregam é independente dos outros pares. Dessa forma, a gente também aumenta a variabilidade genética da célula, gerada ali no final, porque a gente está produzindo novas combinações de alelos conforme esses cromossomos se separam de forma independente uns dos outros. Tá bom? E aí, na anáfase 1, só para terminar, o que muda em relação à mitose é que a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos e não a separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs ainda serão separadas, mas apenas lá na meiose 2, ou seja, na anáfase 2. Aqui na anáfase 1, a gente tem a separação apenas dos cromossomos homólogos. E como esses cromossomos homólogos se separam, as células filhas resultantes desse processo vão ser haploides, elas não vão ser diploides mais. E é por isso que a meiose 1 é uma etapa reducional, tá? Puxando a sardinha para o nosso lado, nossas células têm 2N igual a 46 cromossomos. Quando elas sofrem meiose, né, durante a formação dos gametas, espermatozoides e ovócitos, né, de óvulos, a gente tem a formação de células N igual a 23, tá bom? Então o número de cromossomos cai pela metade, a haploidia da célula cai pela metade. Maravilha, pessoal. E só para terminar esse assunto, o que é não disjunção meiótica? É quando a gente tem a falha no processo de separação ou das cromátides irmãs ou dos cromossomos homólogos. Esse processo de não disjunção, então, seja dos cromossomos homólogos, como nesse primeiro caso, seja das cromátides irmãs, como esse segundo caso, vai gerar células mutantes, né? Isso aqui é um tipo de mutação cromossômica, que vai gerar células com números diferentes de cromossomos. Essas diferenças a gente chama de aneuploidias. Então, notem que esses gametas aqui, ó, tem N mais 1 cromossomos. Esse tem N menos 1 cromossomos, tá? Quando acontecem fenômenos de não disjunção, seja na meiose 1, seja na meiose 2, as células filhas formadas vão ser formadas com cromossomos a mais ou com cromossomos a menos. Quando esses gametas se unirem com outros gametas para formar o zigoto, embrião e novos indivíduos, esses indivíduos vão nascer com cromossomos a mais ou com cromossomos a menos, e isso está por trás de síndromes, tá? Como a síndrome de Down, de Klinefelter, de Turner e por aí vai, ok? Perfeito. E agora sim, para terminar essa primeira parte da nossa revisão, vamos comparar os gráficos de mitose e meiose e, por último, depois a gente fala um pouquinho de citocinese. Então, se a gente for comparar o gráfico da mitose com a meiose, o que a gente percebe de diferença? Então, nesse gráfico aqui, a gente está representando a quantidade de DNA aqui no eixo Y e as fases da mitose aqui no eixo X. Então, G1S e G2, que são as fases da intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são as fases da mitose. Notem que a gente tem um aumento da quantidade de DNA na fase S, que é quando duplica o material genético, né? Os cromossomos são duplicados, e a gente tem uma queda da quantidade de DNA na fase da anáfase, que é quando as cromátides irmãs são separadas. Se a gente comparar esse gráfico com o gráfico de meiose, olha a diferença. Na meiose, assim como na mitose, a gente tem um único evento de duplicação do material genético, representado aqui na fase S. Mas notem, a gente tem duas quedas na quantidade de DNA da célula. A gente tem essa primeira queda na anáfase 1 e essa segunda queda na anáfase 2. Tá bom? Então, as células filhas formadas, elas têm a metade da quantidade de material genético da célula mãe. Eles têm aqui, ó, C sobre N. Desculpa, eles têm cDNA, tá?
uma quantidade C de DNA, enquanto a célula mãe tinha uma quantidade 2C de DNA. Notem também que a ploidia da célula diminui, e ela diminui na anáfase 1. Por quê? Porque é na anáfase 1 que a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, tá? Na anáfase 2 não tem mais diminuição da ploidia, porque os cromossomos homólogos já foram separados, tá? Então, se o gráfico apresentar duas quedas, você já vai saber que é meiose. Se o gráfico apresentar uma queda só, você vai saber que é mitose, tá bom, pessoal? E lembrem-se, queda na ploidia só acontece na meiose e não na mitose, ok? Perfeito. E agora sim, para terminar, citocinese. O que representa a citocinese? Citocinese é a separação do citoplasma entre as células filhas ao final do processo de mitose ou de meiose, tá? Na célula animal, a gente tem um processo de citocinese chamado de centrípeta, que é quando você tem o estrangulamento do citoplasma da célula por um anel contrátil, formando esse sulco de clivagem, tá? Então, a citocinese ocorre de fora para dentro, tá? Uma divisão, uma citocinese por estrangulamento. Já na citocinese da célula vegetal, que eu já vou mostrar para vocês, só um detalhezinho antes da gente passar, esse anel contrátil, pessoal, é formado por filamentos de actina, tá? Microfilamentos, ok? Agora sim, na célula vegetal, qual que é a diferença? Ela é chamada de citocinese centrífuga. Por quê? Porque ela ocorre de dentro para fora, né? De dentro em direção às extremidades. Aqui, a separação do citoplasma entre as células filhas ocorre pela formação da lamela média. A lamela média, ela é rica em componentes da parede celular vegetal, como, por exemplo, pectinas, tá? E essas pectinas, elas vão se acumulando aqui no meio e vão produzir a parede celular inicial que vai separar as duas células filhas. Tá bom, pessoal? Então, são processos diferentes de citocinese devido à presença da parede celular na célula vegetal. Ok? Maravilha. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fazer exercícios. Então, deixa eu pegar a nossa lista e a gente vai fazer exercícios de divisão celular. Então, olha lá, primeiro exercício, FAMEMA 2024. O gráfico representa a variação da quantidade de DNA durante as 11 fases que compreendem a intérfase e um processo de divisão celular. Perfeito. E tem A. Que tipo de divisão celular o gráfico representa? Como a gente acabou de ver, se tem duas quedas da quantidade de DNA, essas duas quedas indicam para a gente que se trata de uma meiose, tá? Que é um processo reducional. Em seres humanos, que células são formadas ao final desse processo de divisão celular? A meiose, pessoal, na gente e em muitos outros organismos, está relacionada ao processo de formação de gametas, óvulos e espermatozoides, tá? Por que a meiose, que é o processo escolhido para formar os gametas? Porque a meiose divide o material genético pela metade nas células filhas, e isso é fundamental para a ocorrência da fecundação depois. Porque se os gametas fossem formados por mitose, o zigoto teria o dobro da quantidade normal de DNA da célula e ele não vingaria, tá bom? Item B. Indique o número de uma das fases no gráfico em que, eventualmente, podem ocorrer alterações na quantidade de DNA que contribuem para o nascimento de um indivíduo com síndrome de Down. Por que a fase 5? Bom, vamos responder a primeira parte. Então, o número de uma das fases em que, eventualmente, podem ocorrer alterações na quantidade de DNA que contribuem para o nascimento de um indivíduo com síndrome de Down. Olha lá, como eu falei para vocês na nossa revisão, a síndrome de Down, de Klinefelter, de Turner, são síndromes que podem surgir em decorrência do processo de não disjunção ou dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs. Então, a gente vai separar aqui no gráfico os eventos de anáfase, né? Onde estão os eventos de anáfase? É o número 6, onde a gente tem a anáfase 1, e o número 10, onde a gente tem a anáfase 2. Nesses eventos aqui, a gente tem a separação primeiro dos cromossomos homólogos e depois das cromátides irmãs. Tanto em um caso quanto em outro, podem ocorrer eventos de não disjunção que contribuem para a formação de gametas com números diferentes de cromossomos, né? Com cromossomos a mais ou a menos. Isso vai contribuir, vai aumentar a chance de nascer um indivíduo com síndrome de Down, tá? E a segunda parte do item B, porque a fase 5 favorece o aumento da variabilidade genética em uma população. Bom, se 6 é a anáfase 1,
5 é a metáfase 1. Vamos lembrar, metáfase 1 acontece o quê? O pareamento dos cromossomos homólogos. Por que que isso gera variabilidade genética? Porque o pareamento dos cromossomos homólogos durante a metáfase é um processo aleatório. Os cromossomos se pareiam de forma independente uns em relação aos outros. Portanto, isso aumenta a variabilidade genética por gerar novas combinações de alelos. Ok, pessoal? E exatamente essa a resposta da segunda parte do item B. Mais uma questão envolvendo divisão celular, mitose e meiose é o exercício 2. Olha lá, FAMERP 2022. A figura representa uma célula diploide utilizada para análise de alguns mecanismos moleculares que ocorrem durante o ciclo celular. Item A. Por que a célula representada é considerada diploide? Então, relembrando que a gente viu lá a diploidia, essa célula é considerada diploide porque a gente tem cromossomos homólogos. Esse é homólogo desse, esse é homólogo desse e esse é homólogo desse. Como que a gente sabe que os cromossomos são homólogos? Porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero, tá? São características morfológicas que a gente utiliza para verificar se os cromossomos são homólogos ou não, tá? Quantos centrômeros são encontrados nessa representação? Então, basicamente, a gente contaria os centrômeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 centrômeros, tá? Portanto, 6 cromossomos. Item B. Suponha que esta célula seja mantida em um meio de cultura contendo timina radioativa, de modo que, vamos ver aqui em cima, um pesquisador possa detectar a emissão de radioatividade em alguns momentos no ciclo celular e que em todos os cromossomos haja um segmento de bases AAA, CG, TTT. Tá bom? Beleza. Caso esta célula tenha atingido a metáfase mitótica, quantas cromátides irmãs apresentariam a timina radioativa até tal fase? Perfeito, então olha lá, ele está falando que ele colocou um elemento radioativo lá que marca especificamente timina, lá no meio de cultura. Quando essa célula ela for duplicar o material genético, o que, que vai acontecer? Ela vai incorporar a timina radioativa, tá? E a gente sabe que existe timina aqui nesse segmento de bases e no segmento complementar também, né? Porque onde tem AAA vai ter um segmento TTT, tá? Então, em ambas as fitas da molécula de DNA há a presença de timina. Quando a célula for duplicar o material genético, o que, que vai acontecer? O processo de replicação. Vai abrir a dupla fita de DNA e a timina radioativa vai ser incorporada nas fitas novas de DNA. Tá? Você abre a molécula de DNA, né? As fitas velhas servem de molde para a construção das fitas novas. As fitas velhas não terão a timina radioativa, mas as fitas novas terão, tá? E aí, as duas moléculas novas de DNA formadas, ambas terão timina radioativa, porque ambas terão uma fita nova e uma fita velha, tá? Então, se essa célula tem atingido a metáfase, quantas cromátides irmãs apresentariam timina radioativa? A gente contou ali 6 centrômeros, né? Ó, temos 6 centrômeros aqui, portanto, 6 cromossomos. Se esses cromossomos forem duplicados, a gente vai continuar com os 6 centrômeros, mas agora a gente vai ter cada cromossomo formado por 2 cromátides irmãs. Então, se a gente tem 6 cromossomos aqui e eles se duplicarem, a gente vai ter no final 12 cromátides irmãs, sendo cada uma dessas cromátides uma molécula filha de DNA. Portanto, 12 cromátides irmãs apresentariam a timina radioativa até tal fase. Tá? E a segunda parte do item B relaciona a ocorrência desse fenômeno à propriedade molecular do DNA. Então, esse fenômeno de você ter todas as cromátides irmãs apresentando a timina radioativa decorre do fato do processo de replicação da molécula de DNA ser semiconservativo. O que isso significa? Que a gente tem cada molécula filha sendo formada por uma fita velha e uma fita nova, recém-sintetizada. E é por isso que todas as moléculas filhas de DNA, todas as cromátides irmãs, apresentarão a timina radioativa. Ok? Perfeito, pessoal. Então, essa foi a nossa revisão de divisão celular, que é uma parte muito importante da biologia celular, tá? Agora, a gente vai passar para o nosso segundo tópico da revisão de biologia celular, que é transporte pela membrana.
ok? Então, vamos lá. Primeiro, tipos de transporte de soluto através da membrana plasmática. Existem 3 tipos de transporte que vocês devem se lembrar, tá? Fora os tipos de transporte em massa que a gente já fala deles. Então, olha lá, o primeiro tipo de transporte, na verdade, são 2, né? A gente classifica como transporte passivo toda a movimentação de substâncias que acontece sem gasto de energia através da membrana plasmática, tá? Existem 2 tipos de transporte passivo. A gente tem a difusão simples, em que as substâncias passam diretamente através da bicamada lipídica, e a difusão simples é um processo que acontece, além de não ter energia envolvida, acontece sem o auxílio de proteínas transportadoras. Portanto, apenas moléculas que sejam apolares, né, pequenas e apolares, vão conseguir passar por difusão simples pela membrana, como por exemplo os gases respiratórios. O outro tipo de difusão que a gente tem é a difusão facilitada. Ela também é um transporte passivo porque ela não envolve gasto de ATP, porém ela é facilitada porque ela acontece com a ajuda de proteínas canais ou de proteínas transportadoras, ok? Nesse caso, a gente tem a capacidade de movimentar substâncias que sejam pequenas ainda, mas substâncias que possam ser polares ou até mesmo carregadas, né, que tenham carga, ok? Essas substâncias, em geral, não são muito grandes, né? A gente não tem o transporte, por exemplo, de proteínas por difusão facilitada. A gente tem o transporte de água, de íons, de glicose, ok? De algumas dessas substâncias, de aminoácidos e por aí vai. O terceiro tipo de transporte de substâncias pela membrana, né, de transporte de soluto pela membrana, é o transporte ativo. O transporte ativo, pessoal, ele acontece da mesma forma que a difusão facilitada, porém com gasto de ATP, com gasto de energia, tá? E ele só é executado por meio de proteínas transportadoras. Existe mais uma diferença do transporte ativo em relação ao transporte passivo. Tá, a diferença é um gasta energia e o outro não. Tá, mas tem uma outra diferença muito importante. No transporte passivo, como vocês estão vendo aqui, a movimentação das substâncias sempre acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o transporte ativo, né, com gasto de ATP, vai acontecer do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então ele vai concentrar essas substâncias cada vez mais, tá? É sempre do meio menos para o meio mais, tá? Por isso que ele envolve gasto de energia. E por último, pessoal, a gente tem que lembrar que quando substâncias grandes são transportadas, como por exemplo partículas grandes, né, proteínas ou mesmo células são incorporadas pela célula, isso a gente chama de transporte em massa. Tá? E a gente tem 2 processos, né? A gente tem a fagocitose e a pinocitose, que são processos de endocitose, como vocês estão vendo aqui, são processos que incorporam substâncias do meio extracelular para o meio intracelular, e a gente tem processos de exocitose, que jogam substâncias grandes para fora da célula, tá bom? Lembrando só que na fagocitose a gente tem incorporação de partículas sólidas grandes e na pinocitose a gente tem incorporação de moléculas que estão em suspensão no meio externo, como proteínas, por exemplo, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá para um outro tipo de transporte, que agora não é transporte de partículas nem de soluto, mas sim transporte de água, tá? Osmose, então, representa o transporte de solvente, tá? De água. E ele sempre acontece do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, tá? Então, a água sempre é transportada para onde ela está, onde você tem menos soluto, né? Menos concentração de soluto, para onde tem mais concentração de soluto. Então a gente tem uma membrana aqui, ó, semipermeável, separando esses 2 meios, um meio menos concentrado, um meio mais concentrado. Para onde a água vai? A água sempre passa do meio menos para o meio mais. Por quê? Por que isso acontece? Porque no meio menos concentrado existe mais água livre para executar esse transporte. No meio mais concentrado, tem menos água livre, porque as moléculas de água envolvem os solutos. Tá? Como elas envolvem os solutos, elas estão menos disponíveis para realizar o movimento de osmose.
Ok? Então vamos lá, pensando nessas diferenças de concentração dos meios, a gente vai classificar as soluções com base nisso. Né, com base se elas são mais ou menos concentradas do que outra solução. Tá? Então a gente tem três classificações possíveis. A solução pode ser isotônica, hipertônica ou hipotônica em relação a outra. Tá? Se ela for isotônica, mesma concentração, hipertônica mais concentrada e hipotônica menos concentrada. Então vamos lá, na solução isotônica, a concentração do meio intracelular, né, dentro da célula, é igual à concentração do meio fora da célula, tá? Então o que acontece? A velocidade da água que está entrando é igual à velocidade da água que está saindo. Não tem alteração de volume da célula quando ela está em um meio isotônico. Agora, se eu colocar a minha célula numa solução ou num meio hipertônico, o que vai acontecer? A concentração fora da célula é maior do que a concentração dentro da célula. Portanto, a velocidade de água que está entrando vai ser menor do que a velocidade de água que está saindo. Então, vai sair mais água por osmose do que vai entrar. Vamos ter alteração de volume nesse caso? Sim, a célula perde volume. Ela vai reduzir o seu volume porque a água vai estar saindo dela em maior velocidade. Já se eu colocar a minha célula no meio hipotônico, eu vou estar colocando ela num meio, ou seja, numa solução em que a concentração externa ela é menor do que a concentração interna. Nesse caso, vai ter mais água entrando na célula por osmose do que saindo da célula por osmose. Então, vai ter alteração de volume? Vai. A célula vai aumentar de volume, ela vai inchar, porque ela vai estar recebendo mais água do meio extracelular do que ela vai estar perdendo para o meio extracelular. Tá? O que vai acontecer quando eu coloco diferentes tipos de células em diferentes soluções ou diferentes meios? Aí depende do tipo de célula. Se for uma célula animal, o que vai acontecer? Se ela estiver no meio isotônico, ela vai estar normal, tá? Com a sua forma característica. Se eu colocar ela no meio hipotônico, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer lise, porque a membrana da célula não vai suportar o aumento de volume devido à quantidade de água que está entrando. Já se eu colocar essa célula no meio hipertônico, ela vai perder água para o meio e ela vai ficar crenada e eventualmente ela vai morrer. Tá? Já se eu tiver uma célula vegetal no meio isotônico, ela vai estar flácida. Tá? Ela vai estar no meio não ideal para ela. O meio ideal para uma célula vegetal é o meio hipertônico. Desculpa, pessoal, desculpa, meio hipotônico. No meio hipotônico, a célula vegetal tende a ganhar água por osmose. Essa água se dirige para o vacúolo, tá? E ela vai se acumular lá dentro. Como a célula vegetal tem a parede celular, ela não se rompe, tá? A parede impede um aumento excessivo do volume da célula, impedindo, portanto, a lise celular que a gente verifica na célula animal. Dessa forma, a célula vegetal fica túrgida, que seria a condição ideal para a célula vegetal, porque é nessa condição que a célula vegetal tem condições de sustentar o corpo da planta. Já se a célula vegetal tiver um meio hipertônico, ela também vai perder água para o meio e a gente vai chamar essa célula de plasmolizada. Uma célula plasmolizada vai morrer eventualmente se ela ficar nesse meio por muito tempo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido todos esses processos de transporte, tanto de soluto quanto de solvente, e agora a gente vai ver como que a como que a VUNESP aborda esse assunto, tá bom? Então vamos pegar aqui a nossa lista de exercícios e vamos ver como que a VUNESP aborda essas questões. Então vamos lá, questão 3, FAMERP 2021. As figuras ilustram as modificações que ocorreram em 3 conjuntos de hemácias humanas após serem mergulhadas em 3 soluções diferentes, 1, 2 e 3. Item A. Qual das 3 soluções é hipertônica? Então, olha lá, pessoal. A gente lembra que numa solução hipertônica, o que vai acontecer? O meio extracelular vai estar mais concentrado do que o meio intra. Então, a célula vai perder água para o meio. Se ela vai perder água para o meio, e a gente está falando de uma célula animal, essa célula vai ficar crenada, tá? A célula crenada está representada aqui pelo número 3. Como se denomina o tipo de transporte que permite as modificações observadas nas hemácias? O tipo de transporte que permite essas modificações, como a gente acabou de ver, é a osmose, que representa o transporte de água ou o transporte de solvente, tá bom? Item B. Se, em vez de hemácias, o experimento tivesse utilizado lactobacillus, o fenômeno indicado pela seta em 1 não aconteceria, né? A gente não teria lise
né? Como a gente está vendo aqui em 1. Em 1 a gente tem as hemácias colocadas em um meio hipotônico e elas sofrem lise porque elas ganham muita água por osmose, tá? Por que que os lactobacilos não sofreriam lise? Vamos lembrar, bactérias, pessoal, como os lactobacilos, assim como células vegetais, têm parede celular. Obviamente que a parede da célula dos lactobacilos é formada de mureína ou peptidoglicano, diferente da constituição da parede da célula vegetal, que é formada por celulose, ok? Mas o funcionamento é o mesmo, tá? E tendo uma parede celular, essa célula não vai ganhar muita água por osmose, né? A parede limita o aumento de volume da célula. E aí você não vai ter o rompimento por lise celular, tá bom? Beleza, vamos ver agora como que a Famema aborda o mesmo assunto. Olha lá, paramécios de água doce frequentemente recebem água do meio por osmose e poderiam sofrer lise e morrer se não fossem as organelas osmorreguladoras. Estas removem a água excedente de dentro da célula e a expulsam para o meio ambiente. O funcionamento destas organelas envolve a participação de bombas de prótons, que lançam esses íons para o interior dessas estruturas osmorreguladoras. Então, olha lá, item A, cite a organela osmorreguladora presente nos paramécios. Então, o texto está falando que os paramécios, embora eles não tenham uma parede celular, eles ainda assim não sofrem lise se colocados em uma solução hipotônica, tá? Isso acontece porque eles têm o que a gente chama de vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil, pessoal, é uma organela que tem a função de retirar o excesso de água do citoplasma da célula e lançar esse excesso de água para fora da célula, impedindo, portanto, que a célula sofra lise, ok? Vamos ver a segunda parte do item A. Qual a tonicidade do hialoplasma, ou seja, do citossol, né? Qual é a tonicidade do citossol dos paramécios em relação à tonicidade da água do meio ambiente, que os fazem deixar a organela ativa? Então, olha lá, para essa organela estar ativa, os paramécios eles têm que estar no meio hipotônico, tá? Eles têm que estar no meio hipotônico, ou seja, no meio que é menos concentrado do que o citoplasma deles. Portanto, a tonicidade do citossol do paramécio, ela é hipertônica em relação à solução do ambiente externo, tá? E é por isso que a água tende a entrar no citoplasma dos paramécios por osmose. E é por isso que os vacúolos contráteis estão ativos, expulsando esse excesso de água. Então vamos lá, item B. O item B fala o seguinte: em que local da organela osmorreguladora estão localizadas as bombas de prótons? Essas bombas de prótons são proteínas transportadoras que vão gastar ATP, energia, para transportar ativamente H+, de um lado para outro da membrana. Esses prótons eles são lançados do citossol para o interior do vacúolo contrátil, tá? Por quê que eles fazem isso, tá? Por que essas bombas de prótons fazem isso com o gás de energia? Para concentrar H+ dentro do vacúolo contrátil. H+, pessoal, é um soluto. Como H+ é um soluto e você está concentrando esse soluto dentro do vacúolo contrátil, você está tornando a solução interna do vacúolo contrátil mais concentrada do que o citossol. Ela está ficando hipertônica em relação ao citossol. Portanto, a água ela vai do citossol em direção ao vacúolo contrátil. E é dessa forma que o vacúolo contrátil ganha água e consegue expulsar esse excesso de água do citoplasma para o meio externo. Tá bom? Perfeito, pessoal. Maravilha. Então, vamos lá para a nossa terceira e última parte da revisão de biologia celular, tá? Nessa última parte, a gente vai discutir um pouco sobre metabolismo, tá? Metabolismo é um assunto que está dentro de biologia celular, ou pode ser trabalhado dentro de biologia celular, e é um assunto recorrente na VUNESP, tá? O pessoal gosta bastante de falar sobre respiração e fermentação. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos lá, processos de obtenção de energia. E a gente vai discutir aqui principalmente fermentação e respiração. Ah, mas a fotossíntese também é um processo de obtenção de energia? Sim, mas a gente vai deixar a fotossíntese de fora porque a gente está focando nesses assuntos que caem mais na VUNESP, que é fermentação e respiração. Mas
só para não deixar o assunto de fora, vamos só relembrar que a fotossíntese é um processo que usa a luz para transformar CO2 em água, em glicose e oxigênio, sendo um processo realizado por organismos autótrofos, tá? Como cianobactérias, algas e plantas, tá? Só para vocês não se perderem aí. Então vamos lá, pessoal, fermentação. Existem dois tipos que vocês têm que lembrar: a alcoólica, realizada por fungos, né, como as leveduras, e a lática, realizada por bactérias e também pelas nossas células musculares esqueléticas, tá bom? A fermentação é um processo que gera apenas 2 ATPs por glicose e gera também etanol, no caso da fermentação alcoólica, né, e CO2, no caso da fermentação alcoólica, e lactato ou ácido lático, no caso da fermentação lática, tá bom? Então a gente vê que a fermentação é um processo que oxida a glicose de maneira incompleta, porque o etanol e o ácido lático ainda contêm energia que poderia ser extraída. A fermentação é um processo anaeróbico, ela não utiliza oxigênio, tá bom? Diferente da respiração. E quarto ponto importante, a fermentação ocorre no citoplasma das células. Ela não acontece em nenhuma organela específica da célula, tá bom, pessoal? Beleza, agora para a gente comparar com a respiração. A respiração também tem dois tipos, tá? Tem a aeróbica e a anaeróbica. A aeróbica é de longe a mais importante e a mais difundida entre os seres vivos, tá? Todos, praticamente, seres vivos realizam esse processo, tá? Animais, plantas, fungos, algas, protozoários e muitas bactérias. A respiração anaeróbica é realizada apenas por algumas espécies de bactérias e ela não utiliza oxigênio, tá? A respiração aeróbica, ela gera 30 a 32 ATPs por molécula de glicose, liberando nesse processo CO2 e água. Aí vamos lembrar que a respiração aeróbica consome oxigênio, tá? E esse oxigênio é muito importante para a gente extrair toda a energia da molécula de glicose, tá? Então a gente vai dizer que a respiração aeróbica utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons. É ele que pega os elétrons lá no final. E por que o oxigênio é um bom aceptor final de elétrons? Porque ele é uma molécula com alto potencial de redução. Ele tem uma grande afinidade por elétrons, tá? E isso permite que a gente extraia toda a energia desses elétrons antes de permitir que eles sejam doados, né, para a molécula de oxigênio no final do processo. Onde acontece a respiração aeróbica? Dentro das mitocôndrias, tá? Então, existe uma organela específica nas células eucarióticas, né, que desempenha a função de respiração aeróbica, e essa organela é a mitocôndria, tá? Vamos pegar a respiração aeróbica e vamos dividir ela em etapas. Existem 4 etapas que vocês devem se lembrar. A glicólise, que é a única que acontece no citossol, e depois a gente tem a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, todas elas acontecendo dentro da mitocôndria. Então, vamos ilustrar essas 4 etapas aqui. Olha lá, a glicólise, ela é um processo que inicia a respiração aeróbica e ela transforma a glicose em piruvato, ou ácido pirúvico. Esse processo acontece, importante, no citossol da célula. Ele gera apenas 2 ATPs, né, assim como na fermentação, e ele gera também coenzimas reduzidas, como o NADH. Tá? O piruvato entra então na mitocôndria e ele vai ser oxidado e formar acetilcoenzima A ou acetil-CoA. O acetil-CoA, pessoal, ele entra no ciclo de Krebs, onde ele é oxidado, gerando ATP, então mais ATP aqui, e mais coenzimas reduzidas, como NADH e FADH2. Tá? E o que vai acontecer? Na última etapa da respiração aeróbica, todo o NADH e o FADH2 formados nas etapas anteriores vão doar os seus elétrons para a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, a gente vai ter a extração da energia desses elétrons e a utilização dessa energia para a produção de ATP por uma proteína chamada de ATP sintase. É um complexo proteico, um complexo enzimático muito importante. Ok? Então tá aí, pessoal, todas as 4 etapas importantes da respiração que vocês devem saber. Ok? Perfeito. Então a gente pode agora, pessoal, resolver exercícios que tratam sobre o metabolismo energético, tá? Então vamos pegar aqui a nossa lista de exercícios e vamos resolver aqui o último exercício da nossa lista,
que é da FAMEMA 2018. O esquema representa o ciclo de Krebs. Tá? Notem que nesse esquema a gente tem aqui ó, o acetil-CoA, né? Acetilcoenzima A entrando, a gente tem a formação de NADH aqui, tá? De FADH2, a gente tem a formação de ATP, então está representado aí o ciclo de Krebs. Item A, o ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? Então, o ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular aeróbica, que acontece em que organela? Na mitocôndria. E com isso a gente fecha o item A dessa questão. Perfeito. Item B. Qual a função do NAD e do FAD representados no esquema? Então, olha lá. NAD e FAD são as formas oxidadas do NADH e do FADH2. Qual é a função dessas moléculas, tá? Essas moléculas são aceptores intermediários de elétrons, tá? Esses aceptores intermediários, o que eles vão fazer? Eles vão retirar os elétrons de alta energia da molécula de glicose, ou do piruvato, ou do acetil-CoA, e vão levar esses elétrons de alta energia lá para a cadeia respiratória. Lá na cadeia respiratória, a gente tem vários complexos enzimáticos pelos quais esses elétrons vão passar e vão perder a sua energia. Então, o NADH e o FADH2 vão ser reoxidados lá na cadeia respiratória e vão doar esses elétrons para a última etapa da respiração celular. Qual a relação dessas moléculas com a síntese de ATP? Olha lá, pessoal, a relação é a seguinte: são essas moléculas, né, o NADH e o FADH2, que vão transportar os elétrons de alta energia lá para a cadeia respiratória. Esses elétrons vão perder a sua energia na cadeia respiratória. E essa energia, por fim, vai ser transformada em ATP. Então, toda a energia que os elétrons perderam durante a cadeia respiratória vai ser transformada em ATP. Não toda energia, porque uma parte é perdida como calor, tá bom? Mas essa energia é convertida em ATP. Então a energia dos elétrons transportados pelo NAD e pelo FAD vira, no final, a energia acumulada na molécula de ATP, tá? De adenosina trifosfato. Ok, pessoal? Então é isso. Com esses assuntos em mente, a gente termina a nossa revisão FAMEMA, FAMERP. Não se esqueçam, fisiologia cai bastante, genética cai bastante, biologia celular cai bastante, tá? Bioquímica. Se vocês tiverem esses assuntos em mente, vocês vão conseguir aí resolver tranquilamente 60, 70% da prova. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.